Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje. Dependendo dos minutos do nosso vídeo, nós vamos ler o 29, 30 e o 31. Porque no domingo está difícil da gente ler, por causa dos trabalhos da igreja, da escola bíblica dominical, enfim. É bem apertado. O nosso culto está começando às 18 horas, por isso que no domingo às vezes não tem como a gente gravar. Por isso que eu já estou gravando assim a mais durante a semana, para não ter problema da gente chegar dia 31 e não ter terminado, como eu sempre digo, né? Então vamos lá. Ezequiel capítulo, então, 29. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu. É estranho, né? Ele fala duas vezes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste, e lhes rasgaste todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti, e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Megito até Sevene, até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer à lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia,
fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o seu ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia, farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Então agora, capítulo 30. Outra profecia contra o Egito e contra Faraó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: gemei, aquele dia, porque está perto o dia. Sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados do Egito, e tomarão a sua imundícia, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia, Epute, Elude, e toda mistura de gente. Cube e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder, desde Migdol até Sevene. Ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem, assim diz o Senhor Jeová. Eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de traspassados. E os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei Patros, e porei fogo em Zoan, e executarei juízos em No, e derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No, e atearei um fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e No será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibesete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano 10º, no primeiro mês, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem,
eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, e esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu levantarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Estamos com 11:21, então vai dar tempo da gente ler o 31. Ele não é muito extenso, ele tem, vamos ver aqui, apenas 18 versículos. Aqui virando a página já é o 32. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína. E todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores, junto às águas, não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas
venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova. Olha só, aqui está mais claro ainda que Deus fez o Satanás, lançou para o inferno. Olha só, e todas as árvores do Éden. Isso aqui está falando da terra agora, comparando essas árvores com o ser humano, não é? Com a multidão de seres humanos. Então vamos lá. A flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolavam na terra mais baixa. Também estes, com ele, descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa. No meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. É claro que aqui está falando sobre Faraó, mas também está falando sobre o maligno, sobre o inimigo da nossa alma. Amados, então aqui terminamos com 17:11, o capítulo do 29 ao 31. Na nossa terceira leitura, vamos ler apenas Neemias capítulo 7, devido a ele ser um capítulo bem extenso, tá certo? Até daqui mais um pouco, no nome do Senhor. Fique na paz.